Pessoal, boa tarde. A gente está aqui hoje para a gente fazer o quarto encontro das nossas rodas de conversa, a construção social da infância, da juventude e da família moderna. Hoje a gente começa o segundo módulo, o módulo sobre juventude. A gente já teve um primeiro encontro, onde a gente apresentou o curso com todos os professores e monitores, e depois a gente passou para duas rodas de conversa a respeito da infância. A primeira com a professora Cláudia Braga Andrade e a segunda com as professoras Rita Manso e Lúcia Pérez. Esses três primeiros encontros estão registrados em vídeo, já estão no YouTube para quem quiser assistir, certo? E hoje a gente vai, como eu disse, iniciar o módulo sobre juventude com a roda de conversa intitulada Juventude, afinal do que se trata. Essa roda vai ser ministrada pela professora Mônica Peregrino e vai ter como debatedores a professora Cláudia Braga Andrade e, mais uma vez, a presença do professor Henrique Pleasance. Vamos lá, Mônica. Gente, primeiro eu quero agradecer a todos por estarem aqui. É muito legal, eu acho, essa iniciativa. Eu não vou deixar de dizer, porque eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa muito bacana. Eu acho que a gente está tentando inventar uma forma de fazer a universidade que necessariamente não passa pela via presencial, mas que nem por isso deixa de produzir conhecimento, de trazer debate, de pensar temas atuais, né? De fazer abordagens densas a respeito das questões que estão nos atravessando hoje o tempo todo. Então, eu quero novamente falar da minha alegria de estar aqui, agradecer a presença das pessoas todas que estão e as que estão chegando, e peço a vocês uma imensa paciência, porque é a primeira vez que eu faço isso, como todos nós, de resto, eu estou realmente muito nervosa para essa apresentação, e eu vou tentar ser o mais didática possível, ok? Então, eu vou começar com o PowerPoint. Então, o segundo módulo começa com juventude. Eu vou começar a tratar a juventude numa perspectiva sociológica. E esse primeiro módulo eu tento trazer juventude, afinal, do que se trata. Colocar vocês a par do debate acerca de juventude ou de um determinado aspecto desse debate. Eu não vou poder aqui abordar, obviamente, todos os aspectos, são muitos. Então, eu vou tentar definir um pouco o que eu entendo por juventude e trazer aqui para vocês um desenho um pouco das questões que afligem, ao mesmo tempo, a juventude brasileira. Eu acho que era importante recortar, né? Então, a primeira tarefa que a gente vai enfrentar é distinguir jovens e juventude. Porque eu vou tratar aqui juventude como um fenômeno, vou tentar tratar aqui juventude como um fenômeno social. Eu não vou poder me aprofundar nessa questão. E eu vou tentar explicar a vocês a diferença entre jovens e juventude a partir de 3 analogias, basicamente. Primeiro, o corpo da gente é feito de células, mas ele não é a soma das células. O corpo é as células num determinado modo de interação. A biologia evolutiva, ela já mostrou para a gente como é que as células se agregaram, se articularam, se juntaram formando tecidos, interagiram formando órgãos, se relacionaram formando sistemas que, ao longo do tempo, deu naquilo que a gente conhece como o corpo humano ou os corpos, de maneira geral. Então, assim como o corpo é feito de células, não é verdade que a soma dessas células seja o corpo. As sociedades também são feitas por pessoas, mas as pessoas se relacionam em sociedade através de linguagem, da cultura, das instituições, que são, assim como as células e o corpo, produto das relações entre pessoas através da história. O que eu quero dizer com isso? É que jovens são a encarnação, o grupo específico. Juventude é aquilo que eu vou chamar de uma condição.
Tá? Eu vou tentar definir aqui um pouco. Jovens como conjunto de pessoas de determinada faixa etária, variável em termos de atributos físicos, inclusive, culturais, com condições de vida, em determinadas condições de vida, e tributários de determinado conjunto de direitos, que podem ser de maior ou menor alcance, que podem ser mais ou menos bem distribuídos em uma dada sociedade. Então, os jovens configuram um conjunto de pessoas. Juventude é uma condição social geral nas sociedades urbanas e ocidentais, marcada por duas situações. Pela emancipação da socialização primária, que é aquele primeiro momento de socialização, onde a criança e o adolescente estão imersos na família, no contato prolongado com a escola primária ou com os primeiros anos do ensino fundamental, com a vizinhança mais próxima, com a comunidade de moradia. Então, é a emancipação dessa condição e ingresso num segundo momento, que é marcado pela experimentação do mundo a partir de outras instituições socializadoras. E aí eu digo, a escola média, os primeiros ingressos no mundo do trabalho, os grupos de pares, os grupos de amigos, os grupos culturais, em alguns casos, os CEAs das universidades, os grupos juvenis de partidos políticos, naquilo que Berger e Luckmann denominavam de socialização secundária e definiam como interiorização de submundos institucionais especializados. A juventude, é claro que se juventude é definido por uma condição, essa condição de emancipação da socialização primária e ingresso naquilo que a gente está chamando de socialização secundária, é lógico que se a juventude ela é unificada, digamos assim, por essa condição comum, ela é experimentada de maneiras muito diferentes. No Brasil, inclusive, de maneiras muito desiguais e extremamente desiguais. De maneira que, às vezes, uma experiência de juventude seja quase irreconhecível para um outro grupo social. E aí eu trago para vocês, para a gente poder entender mais o que delimita não só a condição, mas os paradoxos dessa condição no século XXI, eu trago alguma coisa que um autor chamado Martin Hoffenheim, ele produziu um trabalho em 2007 para a Comissão Econômica para a América Latina, para a CEPAL, e para a Organização Ibero-Americana de Juventude, a OIJ. Esse trabalho se chama La Juventud en Iberoamérica, Tendências e Urgências. E ele, nesse trabalho, ele relaciona 10 paradoxos da juventude no século XXI. Eu não vou apresentar os 10 paradoxos, porque eu achei que fosse ser longo demais. Eles têm que ser explicados. Então, eu condensei alguns, fiz uma seleção dos paradoxos para aqueles que, principalmente, aqueles que nos afetam mais na sociedade brasileira. Então, primeiro paradoxo. A juventude hoje, ela tem mais acesso à educação e menos acesso àquilo que a gente chama de trabalho decente. O que é o trabalho decente? O trabalho decente da juventude é basicamente aquele trabalho que permite a experimentação do mundo do trabalho, mas não escraviza a juventude ao trabalho, permitindo que ela exercite a experiência de juventude em outras dimensões da vida, como o acesso e o ingresso e a frequência à escola e à universidade, a possibilidade da frequência aos grupos culturais e grupos de pares, a frequência e o acesso à cultura, né? Então, a gente aqui no Brasil, durante os primeiros 15 anos desse milênio, mais até durante os últimos 20 anos, pelo menos desde a metade da década de 90, viemos ampliando muito o acesso à escola. A escola nos seus vários níveis. No primeiro momento, na década de 90, uma ampliação do acesso e da permanência no ensino fundamental, depois no ensino médio, e nesses últimos 15 anos, pelo menos até 2015, o acesso também à universidade. A juventude teve, portanto, a ampliação do acesso à educação, que cria mais expectativas de futuro dela. Mas, paradoxalmente, a nova ordem mundial, a
as mudanças trazidas pelas novas tecnologias de informação, elas mudaram o mundo do trabalho muito significativamente. E, ao mesmo tempo, que precarizaram esse mundo do trabalho. A juventude é a mais afetada por essa precarização em todo o mundo. Em 2013, o Robert Castel, um livro que em espanhol chama El ascenso a las incertidumbres, que é o ascenso às incertezas, a ascensão às incertezas, ele diz que na França, por exemplo, em 2012, se não me engano, 2011, 2012, a maior parte dos trabalhos ainda era formado por trabalhos formais, mas 80% dos novos postos de trabalho, que eram basicamente acessados pela juventude, eram trabalhos precários. A OIT já mostrou para a gente que, mesmo em períodos, em países onde há pleno emprego, ou pelo menos onde havia pleno emprego antes da pandemia, mesmo nesses países, o desemprego juvenil é 3 vezes maior do que o desemprego adulto. E no Brasil isso também é verdade. Em 2013, quando nós tínhamos índices de pleno emprego, o desemprego juvenil era 3 vezes maior do que o desemprego dos adultos. Isso cria alguns problemas. Os jovens vivem, a partir daí, maior expansão do consumo simbólico, não só educacional, mas também educacional, criando novos códigos, novas formas de expressão, novos símbolos, quase que uma bolha juvenil mundial e também nas localidades, mas por conta, principalmente, da restrição do acesso ao emprego e ao trabalho, grande restrição do consumo material. Os jovens também têm muito mais acesso à informação, e esse é outro paradoxo, com as redes sociais, e ao contrário dos mais velhos, os jovens são nativos nessas linguagens, mas têm pouco acesso ao poder, o que faz com que isso alimente as crises da democracia representativa ao redor do mundo. Jovens, por conta disso, talvez, têm maior identificação para dentro. O que quer dizer isso? Os jovens se identificam mais entre si e são muito mais impermeáveis à identificação para fora, com os adultos, entre jovens e instituições, o que cria processos de, por exemplo, que na área da educação tem sido trabalhado como desinstitucionalização das escolas. Os jovens passam a ficar menos afeitos aos programas institucionais e se tornam, a partir daí, quase que mais independentes. Hoje, aqui no Brasil, com a piora significativa das condições de trabalho e com a piora significativa também das condições de educação, a gente começa a falar não só em desalento ocupacional, mas a gente também começa a falar em desfiliação escolar. Um outro paradoxo é que hoje há maior mobilidade e mais possibilidade de circulação, claro, porque a gente tem mais vias de circulação, maior rapidez dos meios de transporte. De maneira geral, até pouco tempo atrás, a gente tinha um processo de barateamento dos meios de transporte, mas, ao mesmo tempo, a nível global, indica-se, ao mesmo tempo, os jovens são afetados por trajetórias incertas e por migrações. E aqui no Brasil, a gente tem um outro fenômeno, que é o problema das periferias e dos jovens das favelas, ou os jovens de determinados grupos étnicos. Para esses jovens, o paradoxo, me parece, é muito mais pela ampliação da mobilidade, mas pela restrição da cidade à circulação desses jovens. Eu lembro aqui 2 fenômenos, 3, eu lembro aqui 2 fenômenos. Os rolezinhos. Não sei se todos se lembram do fenômeno dos rolezinhos, que foi
em mais ou menos em 2012 ou 2013, começa a surgir o fenômeno dos rolezinhos, que é o fenômeno da circulação dos jovens de classe popular pelos shopping centers, necessariamente pelos shopping centers nas várias cidades. E como é que esse fenômeno era visto com desconforto pelos frequentadores de shoppings? Eu lembro aqui das abordagens policiais aos jovens negros. E eu lembro aqui das revistas a ônibus aqui no Rio de Janeiro, principalmente os ônibus que vêm de regiões faveladas ou de regiões de subúrbio, à orla da cidade. Isso traz o que? Isso indica o que, gente? Que o paradoxo para nós talvez tenha mais a ver com uma maior mobilidade em termos potenciais, mas com maior também restrição à circulação pela cidade a determinados grupos sociais. E, por fim, a juventude ocupa um lugar ambíguo. Eles estão entre receptores de políticas públicas, e eles foram receptores de muitas políticas públicas entre nós. Depois eu vou mostrar para vocês um quadro das políticas de juventude. Nós fizemos um levantamento, né, do quadro das políticas de juventude mais recentes, e nós recebemos muitas políticas públicas, porque a garantia do exercício... Oi? Vocês estão me ouvindo? Desculpa, aqui o microfone abriu. Então, sim. Ok. Então, sim. Obrigada. Então, a juventude ocupa um lugar ambíguo entre receptores de políticas públicas que, de maneira geral, são elaboradas, produzidas e implementadas por uma geração que não é a deles, e como, ao mesmo tempo, como os jovens são protagonistas da mudança social. Isso cria um outro paradoxo importante, porque o jovem se movimenta, se afirma, busca voz, mas ao mesmo tempo encontra muitas dificuldades para transformar essa voz em mecanismos de realização de políticas para si. Como é que tais paradoxos afetam a juventude? Eles afetam como um todo ou fazem de maneira desigual? Para tratar um pouco disso, eu vou agora trazer para vocês um conceito que, para mim, tem sido muito útil. Ele não é perfeito, ele não abarca todos os problemas possíveis que podem ser tratados acerca da juventude, mas ele me parece muito interessante para a gente poder entender as desigualdades que marcam a possibilidade de exercício da condição juvenil. A noção de moratória. A noção de moratória, novamente, gente, ela é um conceito, ela é uma ferramenta que tem sido utilizada muito diferentemente, às vezes com alguma polêmica, porque existem algumas concepções dessa ferramenta que não são exatamente idênticas, mas que eu acho muito interessante, muito útil, para a gente poder entender as desigualdades que marcam a juventude. Em especial para nós aqui no Brasil, que somos um país que caracteristicamente somos marcados pelas nossas desigualdades. Então, vou trazer primeiro como é que a juventude é tratado como no dicionário Aurélio. Então, vamos lá. No dicionário Aurélio, o verbete moratório indica espera, dilatação que o credor concede ao devedor, além do dia do vencimento de uma dívida. É o ato de adiar os vencimentos das dívidas, suspendendo os pagamentos e a ação da justiça. É um ato decretado pelo governo de um país que passa por circunstâncias excepcionalmente graves, como guerras, revoluções, crises econômicas, calamidades públicas. E moratória é, portanto, um termo do jargão econômico e que indica dilatação justa ou justificada de um prazo para pagamento de dívida em circunstâncias excepcionais. Aqui, para nós, né, moratória, portanto, a gente pode pensar que para a juventude, para entender juventude, moratória poderia ser para nós uma condição excepcional ou fronteiriça, entre dois modos de socialização, ou liminar,
Ou, como nos apontava Mannheim, que é um outro autor, que para quem quiser seguir os estudos sobre juventude, é um autor absolutamente fundamental, né? Mas como apontava Mannheim, marginal. Então, é uma condição excepcional ou liminar que a sociedade oferece a um conjunto de pessoas em determinada faixa de idade ou em determinado período da vida para experimentação social, para experimentação da sociedade, das relações sociais, das instituições sociais, com vistas à sua inserção social. Isso é uma definição. E como toda definição, ela é geral. Mas a pergunta é, a sociedade, em especial a sociedade brasileira, oferece a todos os jovens da nossa sociedade um período de experimentação social? Essa oferta é idêntica para todos os jovens na nossa sociedade? É exatamente aí que entram Margulis e o Rest. Margulis e o Rest são dois pesquisadores argentinos que, em meados da década de 90, cunharam esse termo moratória, e eles dividem esse termo em moratória vital e moratória social, que eu vou já explicar, e eles cunharam o termo moratória para poder, para ajudar a definir a condição juvenil, para ajudar nós a entendermos que condição é essa. E, para mim, eles propõem uma triangulação que é genial, que é essa, entre moratória vital, moratória social e juventude como símbolo. Bom, então vamos lá. O que é moratória vital para esses autores? Moratória vital é um excedente temporal. Moratória vital é um investimento biológico que a biologia faria naqueles que estão distantes da morte. Jovem, portanto, é aquele que estaria, pelo menos pretensamente, distante da morte. Seria, portanto, um investimento energético, geral para todos os jovens. Absolutamente geral para todos os jovens. E a moratória vital seria, portanto, uma propriedade da pessoa, do jovem, daquele que está em determinada faixa etária. Moratória social, ao contrário, para eles, é uma propriedade social, é uma propriedade da sociedade, pertence à sociedade. É um período, é ao mesmo tempo um período oferecido, acompanhado de condições também oferecidas pela sociedade, para que aqueles que estão passando pelo processo de inserção social, os jovens, experimentem com maior autonomia, com autonomia crescente, as regras, as tradições, as instituições sociais, sem as responsabilidades exigidas dos mais velhos. É claro que, para isso, há necessidade de suporte. E, por isso, a sociedade que oferece esse período, ela também tem que oferecer as condições para esse exercício. Eu vou dar exemplos. Quais são as condições? Uma das primeiras condições para que haja moratória social é que haja escolas, né? A escola é um espaço em que o jovem garante o aprendizado para a vida futura. Universidades, obviamente, também estão alocadas aí. Em alguns países, principalmente nos mais igualitários, né, países, de maneira geral, países europeus, mas não só, há programas de moradia para jovens. Os jovens, quando atingem determinada idade, de maneira geral, sei lá, alguma coisa que entre nós é a maioridade, os 18 anos, eles podem começar a experimentar moradias para além da sua família nuclear. E existe um investimento da sociedade, por parte do Estado, nessa possibilidade de experimentação, sozinhos ou em conjunto. Há programas de inserção laboral, programas de inserção no mundo do trabalho, né? Intercâmbios. Jovens em determinadas sociedades, em alguns momentos na nossa sociedade também, são capazes ou são instados a fazerem intercâmbios, não só sob a forma de viagens, mas sob a forma de vida mesmo em outros países. Bolsas de estudos para aprendizado, não só dentro do país, mas fora, estágios.
estágios que são a experimentação da profissão ou da formação para o trabalho que se está tendo na escola, diretamente no mundo do trabalho, mas em condições de aprendizado. Passes para a condução, né, como passe livre aqui no Brasil. E numa entrada, meia entrada para programas culturais. E isso pode ser mais amplo, referente a todos os jovens, ou mais restrito, referente aos jovens que estão, por exemplo, nas escolas, como é o caso aqui no Brasil. De qualquer maneira, essa condição ofertada pela sociedade é oferecida exatamente porque, quando eu falo sociedade, ela pode ser oferecida pelas famílias, por uma combinação entre as famílias e o Estado, ou, nos estados mais igualitários, o Estado oferece para todos os jovens, né? Nos países mais desiguais, óbvio, onde a distribuição de renda é mais desigual, nos países onde a estratificação social é significativa, como, por exemplo, aqui no Brasil ou em outros países da América Latina, as famílias são, de maneira geral, esse é um investimento privado. E as famílias, como tem, as famílias com maiores excedentes, elas investem exatamente nesses quesitos que eu coloquei para vocês anteriormente. A família é o suporte. Em outros países, existe uma combinação entre investimento privado e investimento público. Nós tivemos essa experiência, ainda em alguma medida, né? Estamos lutando para manter essa experiência nos governos nos últimos 15 anos, até o início, até 2015, mais ou menos. Mas, quando você tem uma sociedade desigual, um investimento privado ou misto na moratória juvenil, nem todos os sujeitos terão acesso a esses direitos. A pergunta é, né, como é que a gente entende? Aí a gente entra no terceiro ponto, né? O terceiro ponto, que para mim é a parte mais genial que esses autores trazem, é que para eles, juventude não é só condição social, juventude também é símbolo, moeda, capital. E aí, eu vou ler um trechinho aqui, eu prometo que é bem pequeno, né? Essa formulação dos autores, Margulis e o Rest, traz uma ideia muito interessante, a de que a juventude é também um símbolo. Esse símbolo se materializa numa imagem, né? A do jovem bonito, saudável, com o futuro pela frente, antenado com esse mundo, pelas roupas que ele usa, pelos gostos culturais que ele professa, pelas ideias que ele expressa. Ele é um sujeito moderno, saudável, promissor, ele é projeção para o futuro, ele é a nossa projeção do futuro. Eu diria, em sociedades como as nossas, esse jovem, ele tem mais do que essas características. Ele tem cor, ele tem lugar de moradia, ele tem região do país, ele tem inserção social. Ele combina tudo isso, esse jovem, essa imagem, esse símbolo, combina tudo isso com a leveza de quem ainda não carrega grandes responsabilidades, com o descompromisso de quem ainda é objeto de investimento, de economias, energias e desejos sociais. A posse desse símbolo, a identidade para com essas imagens, não depende apenas do desejo dos jovens de se parecer ou não com ela, de se enquadrar ou não nessa imagem. Na verdade, é a sociedade que define quem pode, qual é o jovem, quais jovens podem e quais jovens não podem se identificar com essa imagem. Então, depende, em síntese, do reconhecimento por parte da sociedade sobre quem pode e quem não pode se projetar nessa imagem. Isso é complicado, porque nos leva a perguntar como, a partir de que dinâmica, essa imagem ideal foi sendo construída e a partir de que processos são selecionados, principalmente nessa, aqueles que podem e aqueles que não podem, por direito, se identificar com ela. Então, é exatamente tentando distinguir isso que os autores, eles tratam a juventude como um capital, como uma moeda. Se para Margulis e o Rest, porque para esses autores, essa imagem ideal da juventude constitui-se numa moeda.
E como toda moeda, ela é mais valorizada quanto mais desigual for a sua distribuição. O acesso a essa moeda, a essa imagem, acompanha os mesmos critérios de distribuição das demais moedas na sociedade. De maneira que a desigualdade na distribuição da moeda acompanha as demais desigualdades sociais. Estando as mulheres, as jovens mulheres, os jovens pobres, principalmente as jovens mães pobres, os grupos étnicos minoritários, em desvantagem quando levamos em consideração a sua posse. Finalmente, gente, já para concluir essa apresentação sobre o que é a moratória para esses autores, cabe a gente dizer que, como recurso analítico, o conceito de moratória nos ajuda a compreender os mecanismos através dos quais a juventude e a sua imagem são construídos e reconhecidos pela sociedade. Mostram como a juventude, ao ser transformada no símbolo de uma condição de vida restrita a poucos, no nosso caso, mostra como isso demarca os sujeitos considerados legítimos beneficiários dessa condição. Como ferramenta política, a moratória pode ser mobilizada como um indicador, como um termômetro dos investimentos coletivos, quer dizer, da nossa sociedade, e, na melhor das hipóteses, dos investimentos públicos por parte do Estado para todos os jovens, na disseminação e na ampliação de critérios de legitimidade social, visando uma distribuição mais igualitária dessa condição social e desse conjunto de direitos. Só para não ficar parecendo que isso é uma coisa de outras sociedades que não a nossa, só para mostrar que a nossa sociedade vem disputando a ampliação da moratória e não é de hoje, é interessante a gente lembrar que se a escola é uma instituição fundamental para a distribuição de moratória, né, se a escola de moratória social, é bom a gente lembrar que desde a década de 80, em especial desde a promulgação da Constituição de 88, a gente vem, às vezes mais lentamente, às vezes mais rapidamente, expandindo o acesso à escola. A gente expandiu muito o acesso ao ensino fundamental e também ao ensino médio a partir de meados da década de 90 e a partir dos primeiros anos desse novo milênio, a partir em especial de 2003, ampliamos muito o acesso também ao ensino médio, ao ensino técnico, ao ensino tecnológico e à universidade. Isso não é pouca coisa. Nós também, de outra forma, tentamos estabelecer aqui no Brasil aquilo que a gente chamou de uma agenda nacional do trabalho decente para a juventude, que eu indico que quem tiver interesse busque, procure, porque ela foi fruto de uma concertação, ela foi fruto de um pacto realizado entre o mundo do trabalho, em sua complexidade, empresários, sindicatos, jovens, né, que estavam no mundo do trabalho, academia, pesquisadores, na tentativa de buscar trabalhar parâmetros mínimos para que os jovens que trabalhassem também pudessem exercer o seu direito a estar em outros espaços, que não apenas o trabalho, como a universidade, como os grupos culturais, etc. E, mais especificamente, nós fizemos, o que eu estou mostrando para vocês aí, é uma linha do tempo que eu e o meu grupo de pesquisa, o JET, Juventude, Escola, Trabalho e Território, estamos montando. Ela ainda não está pronta, mas eu achei que ficava bem interessante para mostrar para vocês, ainda que ela seja, né, ainda não esteja completamente pronta, mas é uma linha do tempo que nós estamos montando para tentar entender um pouco como é que se deram os períodos nas políticas públicas no Brasil, desde meados da década de 90 até agora, para a gente poder entender os períodos e o desenho específico das políticas de educação e de trabalho para jovens, porque essa composição é uma composição muito importante no Brasil. Uma parte significativa da população brasileira estuda e trabalha. E a gente começa a perceber que se esses programas eles começam a acontecer em meados da década de 90, já nos primeiros anos de 2000, mais especificamente entre 2003
e 2008, 2009, nós tivemos alguns programas muito interessantes, bastante gerais, leis importantes, que buscavam fundamentar o trabalho e a escola, a composição entre escola e trabalho para os jovens. Conselhos como o Conjuve, que tentavam pensar essa relação, programas como o ProUni, programas como o ProJovem, programas como o ProEja, leis, Agenda Nacional do Trabalho Decente da Juventude, o Reúne, que foi um programa muito importante, porque as universidades federais, elas precisavam, para poder ampliar o seu número de vagas, garantir que um número significativo de vagas ia acontecer à noite para o aluno que estuda. Isso não é pouca coisa, gente. Nós temos poucas vagas à noite nas universidades federais. E mostra também como é que, a partir de 2010, a gente começa, uma vez garantido, uma vez estabelecidos os marcos para o acesso aos direitos, nós começamos também a ter uma variabilidade de programas que atendiam a muitas necessidades dos jovens. Juventude Viva, que tentava garantir a vida dos jovens, principalmente dos jovens de classe popular, os jovens negros, a Agência de Cultura para a Juventude Negra, que fazia formação para o trabalho para esses grupos de jovens, Estação Juventude, que era itinerante, que eram estações que se multiplicariam, né? Ele começa em 2012, mas ele começa a se estabelecer mesmo a partir de 2013, 2014, mas a ideia era ele se disseminar, ele chegou a se disseminar por muitas prefeituras, né, nas municipalidades, para que os jovens pudessem fazer a transição entre escola e trabalho com maior suporte, né? O Estação Juventude, programas para formação agroecológica, enfim, uma miríade de programas específicos voltados para mulheres jovens, programas específicos voltados para a juventude rural, programas específicos voltados para a juventude indígena, que tentavam fazer esse trabalho de regular o que na nossa sociedade não era regulado, e que agora volta a ser desregulado. Eu acho que eu consegui já trazer um bom panorama do que eu estou chamando de juventude, o que a gente está chamando dessa ferramenta que é a moratória, para a gente poder entender uma das marcas da juventude brasileira, que é a desigualdade que marca esses sujeitos, e acho que a gente pode, a partir daqui, partir para o debate, que eu acho que as pessoas, né, devem querer fazer perguntas, fazer comentários. Eu tenho ainda outras lâminas, pode ser que elas ajudem para que eu responda as perguntas, enfim. Tá? Eu agradeço e fico por aqui. Deixa eu já sair, gente? Eu já estou... Pronto. Acho que voltei. Voltou. Então é isso. Obrigado, Mônica, pela palestra, né? Eu acho que você trouxe questões importantíssimas para o debate que vai ser feito a partir de agora. Eu gostei muito quando você apresentou a questão dos paradoxos da juventude, porque de uma abordagem psicológica ou psicanalítica, que é a minha área, eu também acredito que o paradoxo seja um dos fenômenos mais presentes, né, nesse campo que se define de juventude. Você trouxe os paradoxos em relação à política, à mobilidade, ao estudo ou ao trabalho, né? E também essa questão importante da simbologia da juventude enquanto uma moeda, ou pelo menos de uma juventude ideal enquanto moeda, né? Que ninguém vai ter plenamente, mas alguns vão ter muito mais do que os outros, já que, como toda moeda, uns precisam ter mais do que os outros. Enfim, são questões importantíssimas. Eu já vi algumas questões aqui presentes no chat, bem bacanas, e a gente pode agora iniciar o debate. Eu vou passar a palavra primeiro para a professora Cláudia Braga Andrade, depois para o professor Pleasance, e aí retorna para você. Tá, Mônica? Professora Cláudia. Obrigada, Ricardo. Mônica, você nos presenteou, realmente, uma belíssima apresentação. Foi muito bom te ouvir, eu fiquei muito interessada no recorte que você faz.
talvez pela proximidade aí, né, também teórica com o Ricardo, também me chamou muito a atenção da questão do paradoxo e da relação que você traz, né, da juventude como símbolo, moeda, capital. Eu achei belíssimo, achei que você nos ajudou muito aqui a compor, né, essa proposta de curso da construção social. Eu achei, assim, foi realmente um prazer imenso, assim, e foi um aprendizado aqui, tenho certeza, para todos nós. Eu gostei muito de te ouvir, de fato. Mas eu fiquei pensando muito nesse recorte que você fez, aqui eu estava pensando que você primeiro trouxe, né, a juventude jovem, eu acho que foi muito bom, assim, né, para a gente poder entender o que é esse teu recorte. E essa tua chave de leitura através da moratória, você trouxe vários elementos novos para a gente poder pensar, como o Ricardo já tinha falado, né? Todos esses níveis de acesso, né, que estão em jogo aí, né, que você traz, a cultura, o trabalho decente, enfim, a mobilidade, né, a possibilidade de usufruir, né, da cultura, né, dos espaços de cultura. E eu fiquei olhando no teu mapa ali, que você está construindo no seu grupo de pesquisa, né, os programas e políticas para a juventude, e eu achei muito interessante, né, essa forma, porque eu fiquei pensando até que ponto a gente pode trazer esse panorama que você descreve ali, nos ajuda também a perceber esse movimento de investimentos, até o Reúne, né, que é um ponto-chave, né, que a gente realmente houve uma mudança, né, na estrutura da universidade, na recepção de novos alunos, né, da questão das cotas enfim, e várias outras que estão juntos. Mas o que me provocou muito a tua fala é assim, até que, como a gente pode ler esse investimento dos programas políticas de juventude, que começam lá, que você trouxe em 95, como é que chamava mesmo? Era o programa capacitação solidária, não era? Quando começa? Você está sem som. Desculpa. A capacitação solidária é um deles. Eu não consigo entrar aqui se eu não desaparecer de novo, mas eu posso deixar o programa aqui. Peraí. Não, tá bom, eu até peguei aqui, eu achei maravilhoso. E ao mesmo tempo, eu fiquei aqui cotejando, quando eu te escutava, assim, em como talvez a gente pudesse fazer, e queria te ouvir, na verdade, se isso, né, faz sentido para você, como esses programas, essas formas de investimento também foram trazendo possibilidades de ter um protagonismo, de a gente pensar a juventude, o jovem, ocupando esse protagonismo no lugar de mudança política, social, né? A questão das passagens, a questão, você falou do rolezinho, mas eu também fiquei pensando muito na questão das ocupações das escolas, né? Dos secundaristas, na ideia, né, de aqui no Rio, como é que foram apoiando a greve dos professores, mas trouxeram um discurso muito renovado e acho que muito, talvez para mim, né, como eu escutei, assim, no que eu me aproximei, muito revelador de uma situação que, para mim, inédita, assim, eu via jovens defendendo a escola, a gente está sempre muito engessado, procurando entender que os jovens, há uma desvalorização de uma escola secular, que não preenche mais um papel social, e ali parecia um discurso muito renovado, no sentido de proteção a esse espaço, daquela imagem célebre que ficou como um ícone desse movimento, que a escola é nossa, né? É nossa, né? É produto nosso, né? E nos ocupamos de uma escola que eu tive a oportunidade de acompanhar no Leblon, até a Eliane hoje, acho que falando aqui, ela chamou os jovens aqui que estavam antes de começar o curso, falou assim, vocês têm que nos ajudar a pensar agora, vocês podem ter chaves para a gente poder pensar como é que a gente pode inventar esse espaço, que para nós também é extremamente extraordinário, para todos, mas, né, nós não somos nativas digitais, né, somos professoras de uma... E na ocupação, eu me lembro que eu
eu acompanhei a agenda deles de aula, era incrível. Eu falei, eu queria estar nessa escola, era assim, aula de filosofia, depois de relações públicas, depois de finanças, não sei o quê, das relações. Eles chamavam ali no Leblon, eles tinham acesso ao pessoal da escola, quais são as escolas dali? A Escola Parker, a Teresiano, a PUC, e houve uma situação que era ali interessante, por ocupar a Zona Sul, e eu participei de uma conversa dessa que eles falaram, pois é, né, numa escola particular com pública, que acho que é a maior marca da desigualdade social, né, e a gente vê ali um discurso, fala, vocês frequentam o shopping da Gávea, né, a gente só vai ali para comprar uma casquinha, né, né, dá mais baratinho e vai embora. Então, teve uma produção, e eu fiquei querendo te escutar um pouco, né? Até que ponto como você fala de um termômetro, esses programas, eles acabam também podendo a gente pensar num ensejo, numa possibilidade de um incremento aí desse protagonismo, de fato, né? Ele só se pode dar à medida que a gente também possa pensar um espaço de ocupação, né? Como você disse belamente, assim, eu achei muito interessante, né? A informação, a cultura, o trabalho, a educação, a mobilidade, que é importantíssima, né? O consumo, a política. E é disso que eu fiquei pensando, e do Estatuto também da Juventude, né? Que eu não sei se entraria ali, que eu também queria te ouvir um pouco, assim, do Estatuto da Juventude em 2013, né? Se não me engano. Mas, enfim, é mais para te convidar a falar, porque eu acho que é muito interessante esse quadro que você fez e nos ajuda, talvez, a situar um pouco esses movimentos de protagonismo tão importantes que a gente teve, né, nos últimos anos. Mas é isso, Mônica. Muito boa a sua fala, muito instigante para mim. Estava muito nervosa, gente, porque é tudo novo para a gente, né? Esses jovens olhando para a gente, assim, já são muito mais íntimos. Mas eu respondo agora ou eu aguardo? Qual é o procedimento? Eu vou passar a palavra para o professor Pleasans, ele faz as posições dele e depois você responde as duas juntas. Tá? Olha, eu só quero dizer uma coisa para aproveitar, Mônica, se esse nervoso serviu para alguma coisa, foi para você brilhar aqui, entendeu? Foi ótimo, então, né? Que esse nervoso é um começo de uma festa nova, que a gente possa aproveitar, criar danças e novos passos, né? Juntos. De preferência juntos, hein? Cláudia, então, totalmente. E depois que você inaugurou de maneira tão maravilhosa, foi sim, não veio na história que eu também. Então, desculpa, vamos lá. Professor. Vamos lá. Então, muito obrigado, Mônica. Gostei muito da apresentação e tem muitas coisas para discutir. Você estimula o pensamento, então é sempre interessante para discutir, para conhecer novas coisas. O conceito de moratoria, não conhecia a produtividade do conceito, então é muito interessante. Mas antes de perguntar uma coisa para você, queria voltar um pouquinho sobre a noção de juventude como a palavra de provocação de Pierre Bourdieu, você conhece, evidemment, mas a palavra interessante para nós, para discutir também, você conhece a expressão de Pierre Bourdieu, mas a expressão é a seguinte: la jeunesse n'est qu'un mot, em francês, a juventude é apenas uma palavra. Né? Sim, então, bem conhecida. Né? Bom, o que ele quer dizer? Ele recusa uma definição homogênea da categoria juventude. Ele mostra também que as categorias sociais são arbitrárias, hein? E que as divisões entre as idades são construções históricas e sociais. Hein? Ele considera as diferenças entre jovens a partir de posições sociais em espaços sociais desiguais. Hein? Então, a situação atual também, espaços sociais totalmente desiguais e não tem uma assimilação de todos os jovens, não é o mesmo modelo. Tem
tem pontos similares, mais outros pontos que não são similares. Et bon, para Pierre Bourdieu, de maneira mais positiva, ele propõe estudar a pluralidade dos jovens, hein? E também o campo social, a expressão de Pierre Bourdieu, o campo social que estrutura as relações entre geração, entre pais e filhos, e tem conflitos de geração também como construção social diferente, aspirações sociais. Isso significa que a ordem social e a ordem da geração não tem estabilidade e mudam segundo a história, segundo a situação e segundo a política. Você falou no final sobre a política do Brasil. Mas eu tenho muitas coisas também para discutir depois. Gostei da expressão experimentação, né? Experimentação do jovem, depois a emancipação, no mesmo momento da emancipação, da socialização primária da família. Experimentação como outras instituições, experimentação como outros jovens. Você falou também, acho que no final, da identificação para dentro, né? Identificação para dentro, identificação entre pares. Né? Bom, podemos discutir, existe ou não uma cultura de jovem, é mais complicado, porque temos uma cultura que é uma cultura social, mas também uma reelaboração do jovem como a cultura ambiente, como a cultura social. E gostei muito da referência que você fez a Robert Castel. Robert Castel, para mim, é sociólogo fantástico, ele faleceu. Sobre mais a questão do emprego, mais sobre a questão do emprego, mais a precarização não só do jovem, mas a precarização na pós-modernidade, e ele usa uma expressão que você usou também, a questão de filiação e desafiliação. Acho que a questão é muito importante para mim. A desafiliação e filiação significa o laço social, finalmente. A questão é o laço social, e temos perda de laço social, às vezes, na escola. Existe jovens que perdem o laço social na escola. Então, precisa lá de imaginar outro tipo de escola, outro tipo de currículo, outro tipo de relação com os jovens, para eles não vão ficar desafiliados. Então, acho que é muito importante, no mesmo momento, como a noção de experimentação, desafiliação, etc., eu acho que tem também, para nós, ver o jovem como ator social. A expressão você não usou, mas bom, é a mesma coisa, porque você usou da expressão sobre, não me lembro, protagonista de mudança. Protagonista de mudança. Protagonista significa que tem jovens que são atores sociais. E lá é muito importante para ver as capacidades do jovem para inventar ações. Por exemplo, tem a invenção de ação política do jovem para a ecologia. É muito, muito importante no mundo atual. Os jovens são mais ativos que os adultos para botar no primeiro lugar a ecologia como dimensão política essencial. Então, tem uma invenção do jovem que é fantástico. E isso, para mim, é bem importante. E, no final, você falou das programas políticos do Brasil, mas podemos fazer uma relação entre as políticas e de uma expressão que você usou antes sobre suporte. Para uma experimentação positiva, para o jovem como ator social, como responsabilidade, precisa suporte. Não é uma coisa, como dizer, uma coisa vaga, mas precisa suporte social, suporte político, suporte público. Escola, programa de inserção, intercâmbio, você falou sobre isso. Então, a questão do suporte, a mesma ideia de Robert Castel, ele fala sobre isso, como Robert Castel, para estar um ator social com responsabilidade,
precisa de suporte social, não é ator acima, precisa de mais estabilidade, mais programa, mais coisas assim. E também existe no mundo inteiro, não só no Brasil, o fracasso social, o fracasso escolar, desculpe, o fracasso escolar do jovem, não é qualquer jovem, e também precisa de novo suporte para formação, para eles achar emprego, não é bom, ela precisa de programa específico para sustentar o jovem como atores sociais. Então, gostei muito sobre a questão também da transição, você falou da transição, do processo entre a família, depois a escola e emprego, e tudo isso também é uma situação difícil para jovem. Então, tem incerteza, tem dificuldade, não é? E também tem uma questão. Tenho uma outra pergunta. Podemos falar sobre a moratoria como indicador, mas como a ideia que a moratoria, como o tempo, a dilatação do tempo, pode ser uma dilatação curta, se não uma dilatação como um prazo muito longe. Na realidade, tem pesquisa na França ou na Europa sobre a questão, às vezes tem um prazo muito curto, mais de classe popular, e tem um prazo muito longe, até 30 ou 32 anos de idade, para não podemos falar exatamente do jovem, mas de jovem adulto. Então, tem uma expansão do tempo que não existia na família e nas situações tradicionais. Falamos de Harries, nas famílias tradicionais que estudou Harries, tem curto, muito curto. Às vezes não tem tempo. Tem jovens que passam diretamente da família ao emprego, da família a uma situação social. Então, agora o tempo não é isso. Temos uma dilatação do tempo, mas uma dilatação do tempo que é diferente segundo a questão das classes sociais. E também a diferença como meninas. Pensei que se tem meninas jovens, por exemplo, que tem 14 ou 15 anos de idade, que tem uma criança, não tem mais tempo para experimentar. Experimentar como cuidar da criança. Então, temos uma radical diferença como outro tipo de menino que tem tempo para experimentar. Então, temos a categoria social é fundamental para pensar sobre isso. E também eu acho que o conceito de moratoria pode ajudar para pensar exatamente sobre isso. Obrigado, Mônica. Então, eu vou tentar dar as respostas todas, se você é capaz. Vou tentar. Cláudia, eu agradeço imensamente pelas perguntas, porque elas também me ajudam a pensar. Quando a gente está... Esse é o meu material de trabalho, só, mas é material de trabalho. E isso é sensacional, Está sendo um sucesso isso aqui para mim, por todos os sentidos, porque vocês me ajudam a pensar. Eu agradeço muito pelas perguntas, muito. Mas, então, Cláudia me faz a pergunta: como é que esses programas foram trazendo a possibilidade de protagonismo juvenil? Foi essa uma das perguntas, Cláudia? Eu acho que eu concordo com você. Quando a gente começou a entrar nesse terrível golpe, nessa terrível ruptura, que está literalmente acabando não só conosco, mas com todas as conquistas e os avanços que nós conseguimos com tanta dureza encarar, e conquistar nesses últimos anos, uma amiga querida, que é uma pessoa muito importante no âmbito das políticas de juventude, que foi uma das elaboradoras, uma das desenhadoras desses programas, que é a Regina Novaes, que é nossa professora, que está lá como nossa professora
visitante no programa, mas que é sensacional. Eu lembro que eu dizia, mas Regina, nós vamos perder tudo. E ela dizia o seguinte: nós não partimos do mesmo patamar em que estávamos em 1964. Nós não partimos do mesmo patamar. Existem muitas diferenças. E uma das diferenças são exatamente essas conquistas. Eu quero lembrar que o primeiro grande movimento de massas, que nós tivemos ano passado, no início do governo Bolsonaro, foi do jovem, foi conclamado pelos jovens das universidades e colocou milhões de jovens nas ruas. Esse foi o primeiro. Quero lembrar que eu concordo totalmente, né, Cláudia, que ainda durante o período durante o período do golpe, durante o período do governo Temer, Agora sim? Vocês estavam ouvindo? Eu falei o tempo todo com o microfone fechado? Não, foi só últimas palavras que você cortou. Ele apareceu fechado, que eu fiquei pensando em Eu quero lembrar que os movimentos, um dos mais interessantes que aconteceram no Brasil inteiro, foi o movimento que da ocupação das escolas. Eu acho que esse movimento ajudou a derrotar... Como é que era o nome daquele governador de São Paulo, gente? Gente, o governador de São Paulo, que foi candidato à presidência. Alckmin. Obrigada. Eu acho que esse movimento ajudou a derrotar o Alckmin. Eu acho que o Alckmin começou a acabar naquele movimento da garotada. Meninos e meninas que foram para as ruas. Quem não viu, deveria ver um documentário sensacional que se chama Espero a Tua Revolta, que ganhou vários prêmios lá fora e que é exatamente sobre os movimentos de 2013 as jornadas de 2013, as chamadas jornadas, e os movimentos de 2015 e 2016, com os jovens, dos jovens das ocupações das escolas. É sensacional. Eu quero lembrar que a primeira grande greve que a gente está tendo durante a pandemia é dos jovens entregadores de aplicativos. Eu quero lembrar que quem ocupou as ruas enfrentando os fascistas durante a pandemia foram os jovens, começou com os jovens das torcidas organizadas. Então, saiu um texto sensacional da Helena Abramo, exatamente sobre isso. Eu não tenho aqui agora, não me recordo qual é o nome, mas eu posso mandar a referência, é um texto sensacional que trata disso, né? Então, Cláudia, eu vou colocar aqui no chat. Obrigada, Lili, obrigada. É um texto sensacional que trata exatamente disso, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma, Cláudia, de que esse conjunto de acúmulos, que foi também um conjunto de expectativas e um conjunto de exercícios, porque os jovens, se alguém tiver curiosidade de dar uma olhada, as conferências nacionais de juventude, e eu vou dizer, o Diógenes e a Lili podem falar muito melhor do que eu sobre isso, porque estiveram na organização. A Unirio foi um dos... Eu ainda não estava na Unirio, infelizmente. Gostaria muito de ter estado, mas não estava. Ainda eu era da UERJ nessa época. Mas Diógenes e Lili, eles são muito mais capazes de falar disso do que eu. Lili foi uma das pessoas que ajudou a desenhar determinadas políticas e estiveram. Então, eu cheguei um pouco mais tarde, mas as conferências nacionais de juventude, que trabalhavam basicamente com jovens que representavam municípios, estados, porque eram precedidos por conferências municipais, estaduais e depois mais geral, que representavam, sim, os jovens organizados, né? Elas foram também laboratórios de experimentação de algumas dessas políticas. Então, não é só que essas políticas elas tentavam responder ao problema, a um suposto problema abstrato da juventude. Em parte, com alguns limites, a juventude também dizia quais eram os problemas. E
quem for avançando sobre as elaborações dos jovens nessas conferências vai perceber que existe uma relação dialética entre eles, né? Então, então, Cláudia, eu não tenho nenhuma dúvida de que esses programas e também essas ampliações dos espaços, eles foram trazendo a possibilidade do protagonismo juvenil aqui no Brasil, em especial, claro, com certeza. Além, obviamente, das redes sociais, da invenção desse outro espaço social que são as redes sociais, né? Mas sim, não tenho dúvida nenhuma. Não sei se eu te respondi. Oh, querida, claro que respondeu. Eu até lembrei, você falou esse documentário, também é uma beleza, né? Espera Sua Revolta. Espera Sua Revolta. Tem na internet, eu acho que eu vi também no YouTube. Eu também lembrei de um livro, que na época eu também gostei, da Escolas de Luta, que foi daquela coleção Baderna. E eles fizeram um levantamento assim, muito bonito, assim, em tempo, assim, de fotos e da organização das ocupações, que foi inspirada, né, no movimento, né, no Chile, né? E é bem bacana, o livro também está super disponível aí, acho que na internet. Muito legal. Mas que bom, gostei de ouvir você. E ao professor Pleasance, então, professor, a juventude, quero dizer que, claro que eu conheço sim o texto do Bourdieu. O Margulis e o Resch fazem uma brincadeira com esse texto do Bourdieu. O nome do texto deles, que lança esse debate, chama Juventude é Mais que uma Palavra. Eles efetivamente dão uma cutucada no Bourdieu. Exatamente. Mas eu concordo que, e eu coloquei, esse não é um conceito que seja desenhado perfeitamente. Eu, atualmente, professor, estou escrevendo um artigo que tenta pensar, inspirado, porque eu concordo, né? Eu acho que, sim, o Bourdieu no Juventude é apenas uma palavra, que é a tradução aqui. Não é mais que uma palavra, que é a tradução aqui no Brasil. Ele traz a importância da classe, né? Da desigualdade de classe para esse debate. Se a gente for ler o Mannheim, ele vai falar sobre a importância das gerações. Ainda que nem Bourdieu despreze as gerações e nem Mannheim despreze as classes, né? Mannheim chega a mencionar isso. Mas eu estou tentando trabalhar, mas eu concordo que existem questões. Então, eu peguei um texto do Bourdieu, e eu estou contando isso aqui assim, super em primeira mão, porque é uma coisa que eu estou fazendo agora. Eu peguei um texto do Bourdieu que eu gosto muito, que é muito interessante, que está na Economia das Trocas Simbólicas. Eu não sei como é a tradução em francês, mas que ele trabalha a ideia de classe como posição e como condição. Classe como condição e como posição. E eu estou trabalhando junto com uma orientanda minha de doutorado a possibilidade que a gente tem de pensar posição para a juventude. Essa posição de trânsito não seria uma condição, seria uma posição de trânsito. Então, eu concordo, tem limites essa contraposição. Mas eu acho que, de maneira geral, a ideia de oratória como uma ferramenta para a gente poder desvendar as desigualdades, ela é bem interessante, ainda que seja limitado, né? Quanto ao Robert Castel, é um dos meus autores prediletos, eu gosto muito. Nós fizemos um grupo de estudos. Para mim também. Ele é sensacional. Ele é sensacional. Né? Infelizmente, já faleceu. Mas ele é sensacional. E o livro, eu acho que o senhor citou, inclusive, no outro dia, que era a ascensão das incertezas. Sim. Fala sobre o indivíduo, o senhor citou em francês, eu li em espanhol. Ele não tem português ainda, infelizmente. Mas ele não tem português, mas é uma pena, porque é um livro sensacional. Ele é maravilhoso. Então, essa ideia dele de desfiliação, de ruptura do laço social, me parece muito interessante para pensarmos hoje. Porque, por exemplo, professor, eu acho que a ideia do DB, de desinstitucionalização, ela tem que ser
muito adaptada para a gente pensar a escola brasileira. É. Ao contrário da França, onde já se tem uma educação muito mais universalizada nos níveis iniciais, no Brasil não tínhamos. Então, me parece que aqui nós podemos usar a noção de desinstitucionalização com um certo cuidado. Eu acho que talvez mais interessante para nós seja a noção de desfiliação. É. Onde a precariedade dissolve laços. É. Eu acho que talvez ela seja uma noção mais interessante. Eu não tenho a menor pretensão de responder a você, porque eu não estou pensando junto. Não tenho a menor. Porque essas são questões para mim também. Né? Como é que nós podemos pensar, né? Como é que a gente pode fazer uso do Bourdieu num país que é tão diferente da França, num período histórico que é tão diferente daquele em que ele escreveu esse texto, né? E, ao mesmo tempo, também, como é que a gente pode usar o Robert Castel, pensar o Robert Castel para condições que são tão diferentes daquelas em que ele pensou as questões que ele pensou, obviamente pensando muito mais na França do que aqui. Acho que tem proximidade entre a situação brasileira e os textos de Robert Castel, porque ele trabalhou muito sobre os jovens da periferia, os jovens da periferia de Paris, então tem coisas que podemos usar também, né? Sim, claro, não tem dúvida de que podemos usar, mas eu fico pensando como é que podemos aferir as ferramentas para usar. Há que se aferir as ferramentas, não é? Tem um livro muito interessante que eu comprei na Argentina, que é um seminário em que pesquisadores argentinos e o Robert Castel fizeram seminários, sim, não é? Fizeram seminários para pensar exatamente isso, essa aferição de ferramentas. Ele é um livro muito interessante, eu não sei se tem em francês, ele sai em espanhol, não tem em português também, mas ele sai em espanhol e ele é muito, muito, muito interessante. E, por fim, concordo completamente, de moratória ela trabalha, é uma ferramenta que tenta mensurar essa dilatação diferencial dos tempos. Claro, ela pensa exatamente isso. Por isso exatamente eu acho que ela é uma ferramenta interessante, não é? Porque ela nos ajuda a pensar exatamente esses tempos tão diferentemente distribuídos para os jovens dos diferentes grupos sociais, não só grupos, eu não falo só de classes, eu falo também de raça, que no Brasil é muito importante, mas eu falo também de gênero, né, para homens e mulheres, existem diferenças tão muito significativas. Bom, eu acho que eu tentei abordar todas as questões. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, me ajuda muito. Só uma coisa para o público, porque às vezes tem uma confusão sobre Robert Castel entre afiliação e filiação. Robert Castel não é questão da filiação da família, é afiliação no sentido de laço social. Você conhece, mas para evitar a confusão do público, a filiação não é a questão da filiação, é a questão do laço social mais amplo, como a escola, etc, etc. Obrigado. Bom, Mônica, agora eu vou passar a palavra para o Bruno Souza, nosso monitor. Ele tem 3 questões levantadas pela plateia para a gente debater. Bruno? As 3 perguntas. A primeira é da Isabelle Charize. Por que os jovens sofrem mais desemprego? Ela não entendeu muito bem na fala inicial que você tinha feito lá ainda nos slides. A outra, da Cláudia Alice. O Achille Mbembe criou o termo necropolítica. Qual a relação deste termo com as populações dos jovens negros brasileiros que são exterminados diariamente? Aí ela traz uma linha de pensamento aqui, pensando uma relação com a precarização do trabalho juvenil e a falta de acesso à educação, principalmente nesses grupos menos favorecidos economicamente. E a última é da Larissa Silva. A escola seria um lugar fundamental para a
experimentação da juventude em sociedades desiguais. Aí ela entende a juventude enquanto um direito. E é isso as perguntas. Obrigada. Obrigada, Isabelle, Cláudia e Larissa. Vou tentar responder vocês. Bom, primeiro, por que os jovens sofrem mais com o desemprego? Não, primeiro de tudo, porque o capitalismo mudou, as formas de exploração do trabalho mudaram, os jovens têm muito mais acesso aos novos postos de trabalho, e esses novos postos de trabalho, de maneira geral, são postos mais precários, porque já eles se inauguram nesse tempo de maior precariedade. Então, eles já são oferecidos de maneira, obviamente, mais precariamente. Não sei se eu estou me fazendo entender. Isabelle, se você... Bom, esse é um ponto. Tá? Isso é assim no mundo inteiro. Mas isso é especialmente difícil aqui no Brasil. Por quê? Não sei se eu estou... Isso é especialmente difícil aqui no Brasil. Primeiro, porque nós já temos um mercado de trabalho significativamente desregulamentado. Segundo, nós temos um trabalho de baixa qualidade. Não é só que o nosso trabalho é precário. Ele é um trabalho de baixa qualidade antes mesmo de ser precário. É um trabalho... Bom, isso que a gente chama de... Ele é um trabalho mal pago, ele é um trabalho desregulamentado desde há muito tempo, e nós somos um país onde até o período, né, até a década de 90, ou até no final da década de 90, operávamos com menos da metade, com mais ou menos 50% do mercado de trabalho de forma informal, e 50% apenas formal. Durante os 15 primeiros anos dos anos 2000, nós conseguimos aumentar a formalização do trabalho. Chegamos a mais de 60%. O que não é uma coisa fácil, porque formalizar, tornar o trabalho formal, num contexto mundial em que o trabalho se precariza e se informaliza, é muito difícil. Assim mesmo conseguimos. Agora já estamos com menos de 50% de trabalho formal novamente. Em poucos anos tivemos uma significativa derrocada. Como os jovens são aqueles que estão ingressando no mercado de trabalho, e como o ingresso no mercado de trabalho é muito difícil, os jovens provavelmente, por estarem ingressando no mercado de trabalho, num mercado de trabalho fundamentalmente desregulamentado, e por outro lado, por serem eles o grupo mais, como é que eu vou dizer, mais suscetível aos novos postos de trabalho, que vêm todos eles já no modo de desregulamentação. Então, essa é uma provável explicação de por que nós temos 3 vezes mais desemprego entre jovens do que entre adultos. Não é 3 vezes, não é assim, a gente pega a taxa de desemprego é 15%. Isso quer dizer que os jovens têm 45% de desemprego. Não, 15% é a taxa geral de desemprego. Se nós separarmos jovens e adultos, os adultos vão ter uma taxa, de maneira geral, que é a metade da taxa geral, e os jovens vão ter uma taxa que é o dobro da taxa geral. Então, os adultos teriam, sei lá, 7,5% a 10% de desemprego, e os jovens teriam algo em torno de 20% a 30% de desemprego, que é uma imensidão de desemprego. Tá? Bom, então, tentei responder a Isabelle. Cláudia, necropolítica. Qual é a relação entre o termo necropolítica e a precarização do trabalho e não acesso à educação? Bom, eu não sei se o termo... Se você me perguntar o que eu acho que o termo necropolítica tem relação, eu diria que o termo necropolítica no Brasil tem relação com o estigma que carregam determinados jovens. Pretos e pardos, moradores de favelas e de periferias, homens mais do que mulheres, mas mulheres também, mas homens mais do que mulheres. Eu diria que com isso, para mim, a relação que eu faria é que
nem ao menos moratória vital é garantida para esses jovens. Porque se a gente pegar a mortalidade entre jovens com essas características, a mortalidade do jovem, enquanto jovem, quer dizer, a expectativa de vida do jovem preto, pardo, homem, morador de favela de periferia, ela é infinitamente menor do que a expectativa de vida do jovem branco, homem ou mulher, morador das regiões mais nobres ou de classe média da cidade. Então, eu diria que a coisa é mais grave do que isso. Eu diria que, além de colocar em questão essa, né, de poder levantar muitas questões sobre o termo moratória, uma aferição que a gente tem que fazer a essa ferramenta para uso aqui no Brasil é que nem a moratória vital é distribuída igualmente para todos. Nem essa. Eu acho que isso é a maior relação que a gente pode fazer entre necropolítica e o termo moratório. É a suspensão, né, dos direitos da moratória vital. Nem essa está garantida para todos os nossos jovens. E, por fim, a escola, para a pergunta da Larissa, a escola seria um lugar fundamental de moratória? Claro, seria, sim. Sim. Vou dar só um dado, seria, mas não só. Tá? Mas não só. Vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro, por que ela seria um lugar especial, muito importante de moratória? Pra vocês terem uma ideia, a gente conseguiu o Fundeb, que é o fundo que expandia, que estendeu, né, os investimentos federais e a redistribuição de direitos. O Fundeb, ele foi instituído em 2007, passou a abarcar a educação infantil, a EJA e o ensino médio, e a obrigatoriedade da educação até o ensino médio passou, se não me engano, em 2010. Se vocês olharem nos dados das PNADs, por exemplo, as ocupações dos jovens, o IBGE divide em 4 ocupações. Jovens que só estudam, jovens que estudam e trabalham, jovens que só trabalham e jovens que não estudam e nem trabalham. Na faixa etária entre os 15 e os 17 anos, depois da garantia do direito à educação e do direito à educação média, era de 75% a proporção de jovens que exclusivamente estudavam na faixa dos 15 aos 17 anos. Quando a gente vai fazer pesquisa com a educação de jovens e adultos, com a educação de jovens e adultos, e pega os jovens da educação de jovens e adultos no ensino médio, porque há jovens da educação de jovens e adultos no ensino médio, e pergunta a esses jovens quando é que eles começaram a trabalhar, a gente está falando, gente, da margem do ensino médio. A educação de jovens e adultos são exatamente aquelas pessoas que estão nas margens do ensino médio. Quando a gente pergunta aos jovens da educação de jovem até 30 anos, da educação de jovens e adultos, quando é que eles começaram a trabalhar? Eles começaram a trabalhar mais ou menos com 16 anos. Os mais idosos da educação de jovens e adultos começaram a trabalhar muito mais cedo. Então, é claro que a escola é um elemento fundamental para a expansão do tempo de exercício da condição juvenil. Mas a gente também tem um outro dado aqui no Brasil. No Brasil, a composição entre escola e trabalho, ela foi uma conquista desses governos. Por quê? Porque o trabalho para a juventude ainda são 500 anos, gente, de desigualdades radicais. Até a década de 80, os jovens pobres não tinham direito praticamente nenhum à juventude. Eles saíam da escola primária praticamente e ingressavam no mundo do trabalho. Foi a expansão da escola que começou a botar a escola para disputar com o trabalho o lugar de instituição âncora para a transição juvenil. Era o trabalho, que era a instituição âncora, depois passou a ser essa disputa entre escola e trabalho, e a partir das políticas para a juventude e das políticas que permitem a convivência entre escola e trabalho, esses jovens passaram a poder compor escola com trabalho. Então, no Brasil, além do mais, tem um fato histórico importante, que é a juventude no Brasil, ela começa a ser percebida como um sentimento geral de um grupo etário, de um determinado grupo etário, a partir da década de 80, quando começa a expansão da escola.
Na década de 90, os grupos, as classes populares, os grupos populares começam a não só se sentir jovens, como também a expressar a juventude. É a época em que você começa a entrar na cena das expressões juvenis, funk, hip hop, rap, é uma verdade. Os bailes, os pancadões começam exatamente nesse momento, se disseminam nesse momento. Mas, na década de 80, quando começa essa disseminação, alguns autores, a Marília Espósito é uma delas, ela relaciona isso não só à expansão da escola, porque a expansão da escola se deu muito devagar. Ela relaciona também isso a um outro fator, que foi a entrada do sistema do terciário, do sistema de serviços no Brasil. A década de 80 foi uma década chamada década perdida, né? Porque a gente passou por uma grave crise econômica, a inflação era imensa, mas a entrada do setor de serviços, que era um setor que já empregava precariamente, quem é que ela absorve primeiro? Os jovens. E os jovens pobres. Isso aconteceu também na Inglaterra, na década de 50. Os jovens pobres, eles ingressam, eles começam a abraçar esse sentimento de juventude, de pertencer a uma geração, a partir do consumo e a partir do trabalho. Depois é que eles começam a composição com a escola. Então, sim, a escola é um elemento fundamental para a pensão oratória. Mas aqui no Brasil, escola e trabalho também é. Tá? Pronto. Acho que eu respondi aos testes, mas se tem mais alguma pergunta. Bom, queria agradecer, então, a professora Mônica pelo debate, pelas questões que levantou. A gente inaugurou hoje o módulo sobre juventude com várias questões a serem tratadas, trabalhadas a partir dos próximos encontros também. Obrigado, Mônica. Obrigado, Cláudia, pelo debate. E ao professor Pleasance, mais uma vez, pela gentil presença e pelas colocações no nosso debate. Já de antemão, queria convidar todo mundo para a semana que vem, a roda de conversa, desafios atuais para se pensar a relação juventude e educação. Quem vai comandar a roda de conversa vai ser a professora Eliane Ribeiro, e eu vou ficar de debatedor quarta que vem, junto com a desejável presença, mais uma vez, do professor Pleasance. Vamos ter que ralar, hein, Ricardo, para subir o nível. Enfim, eu acho que o curso tá ótimo, está sendo... Os comentários, mais uma vez, que a gente vê aqui no chat, são todos super positivos para o que está sendo trazido, para o que está sendo falado. E, enfim, semana que vem a gente se encontra de novo. Ricardo, uma coisa também que eu acho que no último encontro, alguns, assim, a gente vê a presença constante, né? Era legal que eles se apresentassem um pouco também, né? Da onde são. Eu estou super curiosa, né? Tem uns aqui que eu vejo direto. A Larissa com seu filho, toda quarta-feira está ali. Ele, inclusive, já está quase no pós-doc, que não é o pós-doc do ministro, né? A Camila está sempre aí também. Então, assim, tem um monte de gente que eu acho que é bem interessante a gente, Ana Paula, a gente conhecer, né? Mas proximamente, que são nossos parceiros aí dessa aventura, né? É isso, Ricardo. Eu não entendi, Lili. Você está sugerindo que no último encontro eles também se apresentem agora? Não, no último encontro, A gente guarda, para a gente fazer aí uma aproximação aí com a galera, né? Ótimo. Tá bom, a proposta do último encontro é aberta, a gente está aceitando várias sugestões, né? Eu também fico com essa curiosidade de saber um pouco sobre as pessoas que estão assistindo. Bom, é isso. E semana que vem a gente se encontra de novo às 5 horas. Tá certo? Um beijo. Tá certo. Parabéns aos debatedores. Parabéns, Mônica! Parabéns, Mônica!